Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Sempre que alguém me pergunta qual é a soft skill mais importante de desenvolver, eu digo sem sombra de dúvida que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, assim como todas as outras soft skills, a gente está adquirindo desde que a gente nasceu. Todas as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida vão possibilitando ou não que a gente desenvolva a nossa autorresponsabilidade, que é a capacidade de se responsabilizar por si mesmo. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de locus de controle interno e locus de controle externo. Quando a pessoa tem uma percepção de locus de controle interno, ela usa para resolver todas as oportunidades e problemas que aparecem na vida dela, coisas que estão dentro dela, como seus conhecimentos, suas capacidades e as suas experiências. Quando a pessoa tem o locus de controle externo, ela sempre acredita que todas as soluções das questões da vida dela estão externas a ela, na mão de outras pessoas, da sorte ou qualquer outro fator. As pessoas com o locus de controle externo normalmente arranjam desculpas para os seus comportamentos e suas não ações. Então, por exemplo, ela não emagrece porque ela tem um metabolismo lento, ou ela tá de mau humor porque hoje o dia tá cinza, ou ela é grossa com alguém porque ela é de determinado signo. Ela nunca assume a responsabilidade por aquilo que ela faz e pelo que está acontecendo. O problema disso é que, da mesma forma que ela não assume a responsabilidade, ela também não colhe os resultados, porque ela não pega na mão nada que seja da vida dela. Então ela vai acumulando uma série de frustrações e vai começando a se sentir uma vítima das situações. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo bem bobinho. Sabe quando a criança começa a andar, que aí ela tem um brinquedo na frente dela e ela tropeça? Aí alguém perto dela diz para ela assim: brinquedo bobo. Quando essa pessoa atribuiu a responsabilidade dela ter caído ou tropeçado no brinquedo, tirou a chance dessa criança de entender que ela é que precisa desviar ou tirar o brinquedo da frente dela, porque o brinquedo não vai fazer isso. Então, esse é um exemplo bem simples para explicar como a gente vai fazendo ao longo da vida esse deslocamento do locus interno para o locus externo. Vou dar um outro exemplo. Quando a criança já é maiorzinha e já sabe se cuidar e, por exemplo, já sabe se limpar, mas claro, ela não faz como um adulto faria. Então, a pessoa que cuida dela sempre vai lá e dá uma conferida final. Quando essa pessoa faz isso, obviamente que ela está querendo o bem dessa criança, né? Ela não quer que essa criança tenha as consequências de não fazer aquela tarefa bem. A grande questão está aí. Quando essa pessoa tira da criança a capacidade de entender que toda ação dela tem uma consequência direta, essa criança vai criando uma percepção de que sempre vai ter alguém para resolver as questões para ela e que ela não precisa assumir nenhuma consequência das suas ações. Então, o primeiro passo para desenvolver a autorresponsabilidade é você ter a consciência do locus de controle interno e a percepção de que você está no controle de todas as ações e é responsável por todas as consequências dessas ações na sua vida. O que está acontecendo com você agora é fruto de decisões do passado e você está nesse momento, por meio das suas ações, desenhando o seu futuro. Quando você toma consciência de todos esses fatos, você pode então começar a usar a matriz de controle para resolver as questões da sua vida. A matriz de controle vai mostrar que a gente tem 3 tipos de controle sobre tudo que acontece com a gente. O primeiro controle é o controle direto, que é aquele controle que você tem de pegar uma questão que está te incomodando, dividir em tarefas e resolver. Então é aquele controle de ir lá e fazer o que tem que ser feito. Pensa numa situação, você está com problemas financeiros. Se você tem um locus de controle externo, provavelmente você está colocando a responsabilidade dessa situação ou na economia ou no seu emprego que paga mal. Veja, eu não estou dizendo que não existam situações que são externas a nós que podem nos atrapalhar.
A questão é, eu não tenho controle sobre essas situações. O único controle que eu tenho é sobre o que eu posso fazer. Então, nesse caso, eu posso ajustar o meu orçamento para me adequar à situação econômica do país, por exemplo. Quando a gente assume o controle direto, a gente percebe que muitas vezes a gente vai precisar também de uma hard skill, como por exemplo, nesse caso, a hard skill de finanças. O segundo controle que eu tenho é o controle de influência, que eu vou usar sempre que a situação envolver uma outra pessoa. Então pense assim, eu estou muito irritada porque o meu chefe, toda vez que está chegando o fim do expediente, ele me passa numa nova tarefa que faz com que eu tenha que ficar além do horário de trabalho. Adianta eu começar a reclamar desse chefe para todo mundo? Adianta eu me irritar e chegar em casa e descontar nos meus familiares e nos meus amigos a minha irritação? Adianta eu ir chorar no banheiro? Nada disso adianta. A única coisa que vai adiantar nessa situação é usar o meu poder de influência, a minha soft skill de comunicação empática e assertiva e comunicar para essa pessoa o que eu estou sentindo e quais são as minhas necessidades. Me colocar à disposição para uma negociação de forma que a situação fique boa para as duas pessoas. Sempre que alguém vem me falar que está com problema com outra pessoa, a primeira pergunta que eu faço é: você já conversou com a outra pessoa? E é engraçado que a resposta que eu escuto é sempre parecida, que é assim: ela não vai me escutar, ela não vai mudar, ela é assim mesmo. Então assim, já desculpando o outro sobre a situação. Só que a verdade mesmo é que as pessoas têm pouca coragem de comunicar as suas necessidades e de falar dos seus sentimentos. Quando a pessoa precisa mesmo usar a soft skill da comunicação assertiva e empática, ela trava. O terceiro controle que eu tenho é o controle emocional. Existem situações em que eu não tenho mais controle direto, ou eu não quero usar, ou não posso usar o meu controle direto, e eu não tenho poder de influência. Então, nesses casos, gente, o único poder que a gente tem é de controlar as nossas emoções. O poder de controlar as emoções, ele vai nos ajudar a mudar a nossa percepção a respeito daquilo que a gente não tem mais um controle direto ou de influência. Vamos colocar a situação hipotética: eu fui demitida. Quando eu fui demitida, eu perdi a capacidade de poder usar o meu controle direto, que seria mostrar que eu sou adequada para aquela tarefa ou que eu posso melhorar. Eu também não tenho mais poder de influência, porque eu já fui demitida, então não tem com quem argumentar sobre isso. A única coisa que me resta é controlar como eu me sinto em relação a essa situação. Então, se eu ficar me achando uma droga, ficar achando que eu não sirvo para nada, achando que eu não vou conseguir outro emprego, eu provavelmente vou atrapalhar a minha vida e piorar outras áreas dela. Então, vamos recapitular. Primeiro passo para a autorresponsabilidade: criar consciência de que você está no controle da sua vida e que é responsável pelas suas ações e também pelas consequências dessas ações. Segundo passo, usar a matriz de controle. Que tipo de controle eu tenho sobre essa situação? É um controle direto? Então vai lá e faz. É um controle de influência? Então comunique corretamente para a pessoa o que você está precisando. É um controle emocional? Então use as ferramentas necessárias para mudar e te ajudar a melhorar a forma como se sente em relação à situação. Feito isso, vem o terceiro passo da autorresponsabilidade, que é você assumir compromissos consigo mesmo. Uma pessoa, ela pode ser muito responsável, apesar de não ser autorresponsável. Então, ela assume compromisso com outras pessoas e cumpre com esses compromissos, mas quando os compromissos são com ela mesma, ela simplesmente vai arranjar uma desculpa, né? Ela vai dizer que não teve tempo ou que não é a hora. Ela sempre tem uma desculpa para dar, para não assumir responsabilidade com ela mesma. É o chamado auto-boicote, né? Eu percebo que a grande questão que a gente tem quando a pessoa começa a assumir a autorresponsabilidade, né? Começa a se empoderar disso, de que ela é responsável por tudo, muitas vezes isso vem confundido com culpa, né? A pessoa acha que ser autorresponsável é assumir culpas. E a culpa não tem nada a ver com isso,
porque a culpa é um sentimento que você tem quando algo deu errado e que você foi responsável por isso. Só que sentir culpa, além de ser paralisante, não resolve as situações. Dá uma sensação na gente que, eu já tô culpado por isso, então tudo bem, né? Como se aquilo fosse resolvido. E a autorresponsabilidade é muito diferente disso. É entender, eu fui responsável por isso, eu assumo, né? E vamos ver o que a gente pode fazer para resolver. A culpa, ela não te leva a essa conclusão de o que eu posso fazer para resolver. Por isso que a autorresponsabilidade é muito diferente de culpa. Autorresponsabilidade, gente, é com certeza a soft skill mais poderosa que você pode desenvolver. Segue os 3 passos, assume o controle da sua vida, cuida das suas coisas, mantenha o locus no controle interno e você vai ver como tudo isso vai transformar as questões ao seu redor. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, curte, compartilha, conta para os amigos. Toda quarta-feira eu vou estar aqui falando sobre soft skill.